Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que não foi inscrito ainda, se inscreva, já estamos chegando à marca de 10 mil inscritos no canal. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti após essa vitória por 2-1 contra o CSE. Mas antes vamos ver como é que está a classificação do grupo D. Em primeiro lugar, o Asa com 10 pontos. Em segundo lugar, Lagarto com 10. Em terceiro, Jacuipense com 9. Em quarto, Juazeirense com 8. Em quinto, vem o Santa Cruz com 7. Em sexto, CSE com 7. Em sétimo, Atlético da Bahia com 5. E na oitava posição, o Sergipe com 5 pontos. O próximo jogo do Santa Cruz é contra o Sergipe. O Santa Cruz vai enfrentar o lanterna da competição. Essa vitória contra o CSE foi muito importante porque o Santa Cruz encostou no grupo do G4. Agora vamos com a entrevista com o técnico. O Santa não pode tomar gol toda vez para sair atrás e buscar o placar. Mas eu gostaria que você comentasse sobre o poder de reação da equipe contra um adversário tão perigoso como o CSE. A equipe reagiu e conseguiu a vitória. É lógico que a gente não gosta de sofrer gol, não encara com naturalidade essa situação de ter sempre que correr atrás de um placar, e já foi o segundo jogo em casa que a vitória aconteceu dessa maneira, através de uma reação após sair atrás. Mas no jogo existem essas situações, você não pode se abater, e eu acho que o nosso comportamento, de um modo geral, não só analisando o segundo tempo, a reação, a virada, mas analisando o jogo como um todo, a gente sempre teve bem, sempre teve o domínio das ações. O adversário esperou muito pelo nosso erro para ter algumas oportunidades depois de sair na frente. E sofremos um gol num lance de falta, né? Uma falta lateral, onde a gente treinou bastante essa semana, trabalhou muito, mas a gente sabe e treina muito porque sabe que é um lance perigoso, é um momento perigoso do jogo. Mas eu acho que o mais importante foi a gente ter mantido o equilíbrio, ter se colocado novamente dentro da partida e não ter desistido nunca. Durante a partida, o CSE, Marcelo, teve várias oportunidades no contra-ataque, como você citou, né? Tentou jogar no erro do Santa Cruz. Deu para perceber uma certa vulnerabilidade na defesa. Tá faltando um pouco mais, principalmente ali dos cabeças de área, daqueles jogadores que fazem essa função de marcação, fazer uma proteção maior, porque toda jogada de contra-ataque praticamente era perigo contra a meta do Santa Cruz. É uma situação que tem que se corrigir também. Você vai pretender corrigir ao longo dos trabalhos para os próximos jogos? A gente tem que, lógico, levar em consideração que o nosso time teve que se expor mais, né? E até as substituições, de um modo geral, foram feitas nesse sentido. Mas eu até usei essa referência porque normalmente é uma atitude que as equipes têm de recuar após conseguir o gol, e eu achei que o nosso comportamento foi perfeito depois do 2-1, o adversário não chutou nenhuma bola no gol, e isso demonstra que se a gente teve alguma dificuldade em algum momento foi justamente por estar atrás do placar e se expor mais. A partir do momento que a gente fez o gol de empate, virou o jogo logo em seguida, a gente teve o controle da partida, teve a bola, deu pouca chance para o adversário. E aí eu posso analisar com um pouco mais de veracidade a atuação da nossa defesa, principalmente do nosso sistema defensivo. E eu acho que foi muito bom porque ali ainda faltavam mais de 15 minutos e era natural que a equipe do CSS jogasse. E a gente conseguiu controlar bem, ter a bola, e tivemos mais próximo de fazer o terceiro gol do que de sofrer um gol de empate após fazer o 2-1. Então, lógico, temos muitos aspectos ainda a serem corrigidos, a gente também já falou rapidamente sobre isso no vestiário, mas em nenhum momento eu achei que a vitória não fosse merecida. Marcelo, você falou, na verdade, na coletiva pré-jogo, que está buscando o time ideal. Quanto mais o tempo passa, vai conhecendo jogadores, vai testando situações. Em relação ao jogo contra a Jacupa, foram 6 alterações no time que começou a partida hoje. Queria que você falasse dos trabalhos que você fez durante a semana que provocaram essas alterações, a tua ideia de jogo, e destacar principalmente a utilização do Wesley ali na lateral direita. Eu entendo que até por essa questão de ter chegado no meio da competição, num grupo que eu conhecia pouco, das características dos jogadores, né, estando mais próximo,
que a gente precisaria, nesse primeiro momento, conhecer melhor o elenco, e também porque eu identifiquei um equilíbrio dentro do elenco. Eu acho que essa vai ser uma força nossa, a questão de você poder fazer modificações e substituições ou antes ou durante a partida, e essas opções te darem a resposta positiva, como foi hoje. Então foi uma opção minha, né, e deve ser uma opção ainda nos próximos jogos. Eu não tenho hoje essa preocupação de ter 11 titulares, eu prefiro ter um grupo com todos participando mais efetivamente dos jogos e eles entendendo de uma maneira geral o que eu quero, né, da nossa equipe. E a partir do momento que a gente for ganhando mais jogadores, mesmo os que não iniciaram a partida, mas entraram bem no jogo, a gente vai ter um grupo mais fortalecido. Bom, Marcelo, podemos dizer que hoje mudamos o contexto do apagar das luzes, porque depois que teve o apagar, o Santa voltou bem legal, né? Foi o acender das luzes. Na verdade atrapalha, né? Porque a gente ficou um tempo parado ali, esfria, a gente conversou alguma coisa, eu até fui lá atrás, naquele momento conversei com o Gilberto e com o Guilherme, já antecipei a substituição que a gente faria na volta. Eu não quis fazer naquela parada porque eu daria tempo ao técnico adversário de ver a substituição e até conversar a respeito das nossas trocas. Então eu esperei o jogo voltar e depois de 2-3 minutos eu fiz as substituições, mas a gente já estava conversado, já tinha conversado com os nossos jogadores, principalmente com o Gilberto e com o Guilherme, que eles iam entrar e qual função eles iam cumprir. E eu acho que entraram bem, né? Como o Ratinho entrou muito bem, como o Rafael entrou muito bem, enfim, os jogadores que entraram no decorrer da partida deram uma resposta muito positiva e ajudaram a gente a conquistar essa vitória, que era fundamental, que nos coloca novamente na disputa bem próxima ali por uma vaga no G4, e o campeonato está aberto e a gente sabe que essa semana vai ser uma semana melhor ainda de trabalho. Vamos tentar dar continuidade a esse bom momento para que a gente possa logo estar entre os primeiros. Marcelo, parabéns pela vitória. Obrigado. No papel, antes do jogo, avaliando a equipe do CSA, uma das equipes que mais marcam gols na Série do Campeonato Brasileiro. E em campo, a gente acabou que não viu essa equipe tão impositiva ofensivamente. Foi o contrário, foi o Santa Cruz que se impôs, que colocou, que pressionou desde os primeiros minutos, apesar do gol tomado lá na primeira etapa. Te surpreendeu essa postura do CSE? Você acha que foi uma estratégia ou foi por conta do mérito do Santa Cruz que conseguiu encurralar o adversário? Na verdade, foi um mérito nosso, né, nesse sentido de dar poucas chances, de ter mais a bola, né? E foi dentro desse modelo de você ter mais a posse de bola para não deixar o adversário jogar, que em alguns erros que a gente cometeu de passe, a gente acabou sofrendo alguns contra-ataques, né, principalmente, mas eu acho que funcionou muito dessa maneira, de uma imposição nossa. No segundo tempo, principalmente, já desde o início, mas principalmente depois que a luz voltou, a gente conseguiu colocar bem o nosso time dentro do campo deles e trabalhar mais a bola e criar mais oportunidades. Aproveitamos bem um escanteio, a bola parada que a gente também trabalhou muito e criamos as jogadas em cima do que a gente tem de melhor, que é essa ofensividade dos laterais, né, e chegando à frente naquele momento com 2 homens de área, com o Cena e com o Rafael. Então ali a gente tinha uma equipe bem ofensiva, com jogadores que têm essa presença de área, e eu tinha certeza que poderia dar certo. Ô Marcelo, você falou que hoje o Santa Cruz entrou com uma cena furtado no decorrer do jogo lá, porque estava perdendo, enfim, ficou ofensivo. O Sergipe empatou hoje em 0-0 com o Alagoinhas, por enquanto está na lanterna do grupo. O senhor pretende repetir esses 2 centroavantes já no início do jogo contra o Sergipe na próxima rodada, ou foi uma coisa do momento, ou vai esperar no decorrer do jogo? Muito cedo para a gente definir ainda, né? Tem toda semana. Esse time que eu botei no segundo tempo foi o time que fez o primeiro treinamento dessa semana lá no CT. É por isso que eu falo, a gente não coloca por um acaso os jogadores em campo. Esse time trabalhou durante a semana com os 2 centroavantes, com a entrada do Ratinho. Não foi assim, sentimos durante o jogo que dava para fazer, vamos fazer. Esse time trabalhou, como a gente trabalhou com outras formações, e como eu falei, essa opção por mexer na equipe, né, ela apareceu justamente da possibilidade que a gente tem, jogando só aos finais de semana,
de trabalhar algumas opções durante a semana também, né? Porque senão a gente trocaria 3, 4, 5 jogadores como nós fizemos hoje no início da partida. Se a gente não tivesse tempo para trabalhar, aí seria jogar muito com a sorte, né? Mas a gente trabalhou as alternativas também. E aí a gente vê a reação de cada jogador no posicionamento, né? A gente já tinha trabalhado com o Mateuzinho pelo lado direito também, nessa situação de estar com os dois atacantes centralizados. Então, assim, tudo que a gente fez a gente testou, mas o que a gente vai fazer para o próximo jogo a gente ainda vai treinar durante essa semana. Mas eu acho que teria que ser, assim, bem sinceramente, aquele contra-ataque antes de apagar a luz, saindo de cara com o gol ali. O que passou pela tua cabeça na hora que você viu aquela bola em direção ao teu gol e de repente apaga a luz? E quanto é importante Alemão reestreando, fazendo gol, e Furtado, que é o artilheiro do time na temporada, entrando, conseguindo também marcar gol? Bom, primeiro eu me coloquei na posição do Jefferson, naquela escuridão, tem que fazer uma defesa, né, cara a cara com o atacante, e ele foi bem. Eu, apesar de já ter feito cirurgia no olho, não enxergo muito bem, principalmente quando a luz está mais ou menos. Eu falei, vamos torcer para ele estar enxergando lá dentro do campo, lá, e ele até saiu bem, porque o juiz deixou seguir, né? Ele não parou com o apagado da luz. E assim, como eu falei, esfriou todo mundo, deu tempo para a gente conversar com os jogadores, deu tempo para o adversário conversar com os jogadores, e o jogo mudou, né? Mudou. Assim, o nosso comportamento continuou o mesmo que a gente vinha tendo no segundo tempo, né? Mas a partir dali a gente conseguiu chegar mais, fazer o gol de empate, crescer, né? Junto com a torcida. Eu acho que isso foi fundamental. A presença do Alemão, a gente não precisa nem falar. Como eu falei, eu senti nesse grupo, né, o fato de chegar e um grupo novo, com jogadores que eu nunca trabalhei e que não tem essa identidade com o clube ainda, né? Que quem já passou aqui, já conquistou, como é o caso do Alemão, tem. Então, quando surgiu a possibilidade de trazer o Alemão, eu pensei nesse aspecto. Um jogador que pode, com a sua experiência, a experiência no geral, mas principalmente a experiência que ele teve aqui dentro do Santa Cruz, né? Nos ajudar muito. E hoje, além de tudo, ainda fez gol, né? Que não é a função principal dele. Mas foi importante porque suportou bem os 90 minutos, né? Jogou com segurança. E a participação do Rafael também foi muito, muito importante. O Rafael, a semana passada, estava entregue ao departamento médico, né? A gente conseguiu recuperá-lo bem. Essa semana ele voltou motivado e eu tenho certeza que ainda vai nos ajudar bastante. Obrigado. Pronto.